Hello, babes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, hein? Fica comigo que hoje a gente tem o nosso querido quadro Pega a Dica e Pratica. Vou falar sobre a morfossintaxe do grupo nominal. Você conhece? Você sabe como funciona? A morfossintaxe do grupo nominal é fundamental para você desenvolver análise sintática. Você fica mais ágil, mais preciso na análise sintática. Então fica comigo. Depois da vinheta a gente vai ver essa paradinha completa aí. Tamo junto! Olha aí, galera. Então, vamos logo para o quadro, hein? Deixa eu falar com vocês aqui. O que é isso, professor? A morfossintaxe do grupo nominal. É você saber como que a palavra se comporta morfologicamente e sintaticamente. Você se torna muito mais ágil na análise sintática pensando por esses dois vieses, tá? E as provas de concurso público, elas têm uma tendência a gostar dessa análise morfossintática. Então, é bom você entender. Eu vou falar hoje primeiro sobre a sintaxe do grupo nominal. Quem é o grupo nominal, professor? Você tem aqui no nosso quadro, né? Tem o 01, que é o substantivo, o 02, que é o nosso pronome, certo? E tenho o 03, que é o numeral. Por que eu estou elencando desse jeito, gente? Para você entender o seguinte, na verdade, tudo está girando aqui em torno do substantivo. Então, você tem o substantivo como centro do grupo nominal. Isso quer dizer que o substantivo ele vai ser o núcleo do sujeito padrão. Como assim, professor? Sempre que você tiver uma oração e o sujeito dessa oração aparecer, ele será um substantivo ou um correspondente a um substantivo. Eu não quero dizer que vai ser um substantivo sempre concreto. Pode ser um substantivo abstrato, a saudade, por exemplo, a dor. Mas também pode ser uma palavra substantivada, como um verbo, por exemplo. Só que você tem nessa sequência aqui, ó, você tem os núcleos correspondentes. Quem pode ser correspondente, por exemplo, ao substantivo? Na ausência do substantivo, você tem como correspondente o pronome. Por quê, professor? Olha, a função básica do pronome é o quê? Acompanhar e substituir o substantivo. Então, presta bem atenção. Quando ele substitui o substantivo, ele está exercendo a função dele de pronome substantivo. É por isso que a gente chama ele, então, a gente o chama de pronome substantivo, porque ele toma o lugar do substantivo. Então, sintaticamente, ele também vai ter o mesmo valor de um substantivo. Eu vou te mostrar um exemplo já já. A mesma coisa acontece com o numeral. O numeral pode, né, exercer a função de núcleo, né? Ele é um núcleo equivalente junto com o pronome. São núcleos equivalentes, tanto o pronome quanto o numeral, e eles têm uma escala. Então, sempre que o substantivo estiver presente, obviamente, ele vai ser o núcleo padrão, o núcleo do sujeito padrão. Ele vai comandar muita coisa aí. Na ausência do substantivo, você tem o pronome, certo? Funcionando como um núcleo equivalente, ou seja, funcionando como se fosse um substantivo. E na ausência do pronome, você tem o numeral, que também pode ser um núcleo equivalente para o substantivo. Vamos ver nos exemplos? Você vai ver melhor nos exemplos. Então, observa aqui, ó. O filhote de cadete papirou até virar aspira. Para eu saber quem é o sujeito, eu sempre pergunto para o verbo. Então, vou aqui no verbo, ó, papirou. Quem foi que papirou? A resposta automática do verbo é essa. O filhote de cadete. Observe que eu tenho a resposta dada pelo verbo. Agora, dentro desse sujeito, que é muito bom você entender isso, quando o verbo te der a resposta, essa resposta toda é o sujeito. Agora, dentro do sujeito, você vai ter o núcleo. O núcleo não pode ser a palavra o, porque a gente já sabe que o artigo só acompanha o substantivo. Olha aqui, ó, o artigo acompanha o substantivo, certo? Então, não pode ser a palavra o. Também não pode ser a locução adjetiva de cadete, porque você já viu que essa locução adjetiva também faz parte dos acompanhantes, dos determinantes, certo? Eles não podem exercer função de núcleo. Mas você tem uma palavra aqui, ó, vou até colocar ela destacada, essa palavra filhote. Essa palavra aqui é o núcleo do nosso sujeito, o núcleo do sujeito. E o que acontece aqui? Esse núcleo do sujeito é um substantivo, certo? Então, o núcleo padrão, o substantivo, filhote. Vai lá no dicionário e procura filhote. A filhote é a cria de determinado animal, etc, etc. Entendeu? Então, tem o substantivo como núcleo do sujeito aqui.
funcionando como núcleo do sujeito. E observe uma coisa importante, né? Esse núcleo do sujeito ele está comandando as ideias de concordância nominal e concordância verbal aqui. Ele está comandando o sistema de concordância nominal e verbal. Como assim, professor? Olha, veja, eu tenho aqui, ó, filhote não está no singular, então o também está no singular, certo? O verbo está no singular por causa disso também. Então, o núcleo do sujeito ele tem um papel fundamental, que é controlar os processos de concordância nominal e concordância verbal, pelo menos o processo básico, né? Certo? Agora, vamos ver o pronome no lugar do substantivo. Ó. Ele papirou até virar aspira. Veja que aqui nesse contexto eu tenho o pronome como núcleo equivalente. Se eu perguntar para o verbo, quem foi que papirou até virar aspira? A resposta automática vai ser ele. Então, isso aqui é o sujeito e, ao mesmo tempo, o núcleo do sujeito. Tranquilo? Está percebendo? Olha aqui mais um exemplo. Todos que papiraram viraram aspiras. Pergunta para o verbo. Quem papiraram? Todos. Todos papiraram. Então, veja aqui, eu tenho mais uma vez o núcleo, né? A função. Observe, ele está no plural, o verbo também foi para o plural. Certo? Ele está comandando tanto a concordância verbal quanto a nominal aqui. Ok? O caso do numeral. Veja aqui, por exemplo, o numeral. Você tem aqui, ó, 2 viraram aspiras. Literalmente 2. Então não tem como você pensar que isso aqui não é um numeral. Né? Ambos, o numeral ambos. Embora você não saiba, ambos é um numeral. Certo? Um numeral coletivo que indica 2 pessoas. Então veja, ambos viraram aspiras. Quem viraram aspiras? 2. Eu poderia colocar os 2? Poderia, sem problema. Mas 2 viraram aspiras. Está na cara que é um numeral aqui. E ambos é um numeral também, um numeral coletivo. Então, quem viraram aspiras? Ambos. Olha o núcleo do sujeito aqui sendo exercido pelo numeral, certo? Pela classe gramatical numeral. Agora, eu tenho palavras substantivadas. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, papirar é transformador. Certo, guerreiro? Papirar é transformador, papirar é vibrânio. Então, veja só, isso aqui é um verbo. Mas se eu perguntar, o que é transformador? Papirar. Isso é uma palavra substantivada, certo? O verbo está substantivado aqui. Amar é ótimo. Se eu perguntar, o que é ótimo? Amar. Automaticamente a resposta recai sobre o verbo no infinitivo aqui. Então, você tem palavras substantivadas. Nesse caso aqui, especificamente, o verbo atuando como núcleo do sujeito. Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos adiante. É o que eu quero mostrar para vocês, justamente isso. Olha, o controle de flexão, né? Variação morfológica, ou seja, singular, plural, masculino e feminino. Essa é a variação morfológica possível para o substantivo, né? Tem também a variação de grau, mas nesse caso a gente vai se prender só à variação de gênero e de número. Então, o controle da variação morfológica, da concordância nominal e verbal, ele é produzido pelo núcleo do sujeito. Olha, veja só esse meu exemplo aqui. Ó. A minha primeira insana filhota de cadete arregaçou a prova da SPSEC 2020. Vibrânio, olha só, arregaçou a prova. Então, veja, quem arregaçou a prova da SPSEC 2020? A resposta vai recair sobre tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui. Só que dentro dessa sequência de palavras, quem que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um artigo, né? Eu tenho um pronome, minha, eu tenho um numeral, primeira, eu tenho um adjetivo, insana, e tenho também uma locução adjetiva de cadete. Mas aqui está o nosso núcleo. Ó. O nosso núcleo, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel para ficar melhor. O nosso núcleo é a palavra filhota. Observe que filhota está no singular e está no feminino. Todo mundo aqui está no singular e no feminino. Ó. A minha primeira insana. Com exceção da locução adjetiva, que nesse caso não sofre variação de gênero, tá? Não vai sofrer variação de gênero, a locução adjetiva é uma locução, então na locução não há variação nesse contexto aqui, mas todo mundo que pode variar está variando, para o feminino e para o singular. Ó. Feminino, 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 singular, singular, singular. Então, esse controle de variação morfológica está sendo exercido por essa palavra aqui, nesse caso aqui é o núcleo do sujeito, certo? A concordância nominal e também a concordância verbal, porque essa palavra ela está determinando o verbo aqui, ó, que o verbo fique também no singular, na terceira pessoa do singular. Então,
é a regra de concordância verbal, né, clássica, básica. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. É o caso aqui, terceira pessoa, ok? Isso acontece também aqui dentro do predicado. Observe aqui que o predicado, ó, vou colocar uma outra cor, que não seja roxa. Eu vou colocar esse verde aqui, que eu acho que dá para ver bem. Então, ó, aqui dentro do predicado, ó, isso também acontece. Observe que dentro do objeto direto, eu tenho aqui um verbo transitivo direto arregaçou e tenho um objeto direto. Ó. E dentro desse objeto direto, eu tenho também um núcleo. Observe que ele é o núcleo. A palavra prova é o núcleo. E ela está determinando, por exemplo, o número e o gênero da palavra a prova, não é o concurso, é a prova, certo? Então, há também essa determinação dentro do núcleo do predicado, do núcleo do objeto aqui, né? O núcleo do predicado é o verbo, ok? Então, vamos ver aqui, ó, você tem o núcleo substantivo feminino singular, por quê? Porque todo mundo está no singular aqui, ó. Então, estão sendo comandados pela palavra núcleo, que no caso é filhota. Veja que no exemplo seguinte, aqui, ó, deixa eu colocar de volta o meu laranjado, está aqui já o meu laranjado, ó, aqui, ó, os meus primeiros insanos filhotes de cadete arregaçaram a prova da SPSEC 2020. Quem arregaçaram a prova da SPSEC 2020? Os meus primeiros insanos filhotes de cadete. Observe que eu tenho a palavra núcleo, está aqui o núcleo do sujeito, certo? O núcleo do sujeito está aqui e ele está no plural e está no masculino. Isso foi transferido para todos os outros elementos que estão acompanhando esse núcleo. Né? Essa ideia aqui, ó, essa ideia, o núcleo está aqui, o núcleo padrão, e quem acompanha o núcleo vai seguir a ordem dele. Então, se eu tenho o núcleo com singular, aliás, no caso aqui, com plural e com masculino, todo mundo vai ser também, nesse caso aqui, masculino e plural. Ó, plural, meus primeiros insanos. Só não dá para fazer a variação aqui como não dá para fazer aqui, né? A gente tem uma locução adjetiva e ela não vai variar. Agora, veja que isso se estendeu também para o verbo. Veja que isso se estendeu também para o verbo. Olha, o verbo ficou no plural, arregaçaram, porque o núcleo do sujeito está no plural. É a regra de concordância verbal básica. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Tá? A mesma coisa aconteceu dentro do núcleo do objeto aqui. Ok? Então, a bisuração é o núcleo do sujeito controla a regra geral de concordância nominal e verbal, certo? Por isso que está havendo essa concordância aqui. Não é por acaso. O núcleo do sujeito tem esse poder. Vamos fazer uma mini análise agora, tá? Vou fazer uma mini análise com vocês aqui. Então, eu tenho o sujeito, eu tenho aqui, né, uma oração, ó. Os meus primeiros lindos momentos de vida moldaram minha mamãe. Então, quem moldaram minha mamãe? Automaticamente eu vou partir para cima dessa estrutura toda aqui, ó. Essa estrutura toda está determinando aqui que eu tenho já um sujeito, é um sujeito simples. Por quê? Por causa da quantidade de núcleos. Então, qual é o núcleo aqui nesse contexto, professor? A gente sabe que nesse diagrama aqui, ó, eu sei que o pronome, o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva e o numeral, eles não podem ser núcleo porque eu já tenho um substantivo lá, certo? Então, eu não preciso do pronome como núcleo equivalente, não preciso do numeral como núcleo equivalente. Eu já tenho um substantivo que é o núcleo padrão. Qual é essa palavra, professor? É a palavra momentos. Essa palavra aqui é o núcleo. Então, ela é, nesse caso aqui, o núcleo do sujeito, certo? Então, vamos ver que o núcleo do sujeito vai determinar a função de outras palavras que estão ao redor. Por exemplo, ó, eu tenho aqui os meus primeiros lindos momentos. Né? Deixa eu só apagar aqui para colocar embaixo a morfologia e em cima a sintaxe. Tá? Então, vou apagar. Então, aqui ó, eu tenho momentos, é o núcleo do sujeito. Certo? Por quê, professor? Porque ele é o substantivo presente aqui. Observe, um substantivo que está no masculino e no plural. Isso está sendo transferido para as outras palavras que o acompanham. Certo? Então, ele é o núcleo do sujeito. Aqui em cima eu vou fazer a sintática. Aqui embaixo eu vou fazer a morfológica. Ele é o substantivo aqui, né? Morfologicamente é o substantivo. Os é artigo. Então, meus, pronome. Primeiros,
numeral. Certo? Lindos, adjetivo. E de vida é uma locução adjetivo. Isso estou fazendo uma análise morfológica. Moldaram é verbo. Minha também é pronome. E mamãe é um substantivo. Certo? Agora, veja comigo, vamos fazer análise sintática. A gente já tem a morfológica. Então, eu já sei que artigo, pronome, numeral e adjetivo acompanharão o substantivo. Se eles acompanham o substantivo, eles não vão passar de adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. Deixa eu apagar aqui. Então, todos esses aqui, ó, eu vou fazer só um para eles todos. Vou colocar o ADJ, ADN. Adjuntos adnominais. Quem é adjunto adnominal? Meus, primeiros, lindos, certo? E também essa locução adjetiva aqui, ó. Todos eles são, então, adjuntos adnominais. A palavra momentos é o núcleo do sujeito, tá bom? Ele é o núcleo do nosso sujeito, isso sintaticamente falando. Agora, isso dentro do predicado, dentro do sujeito, nós temos um sujeito simples, porque só tem um núcleo, mais de um núcleo o sujeito vai ser composto. Nós temos os meus primeiros lindos e de vida como adjuntos adnominais. Por quê, professor? Porque eles estão circundando esse núcleo do sujeito aqui, estão ligados a esse núcleo do sujeito. Tá? Ah, você está com dúvida e fala assim, ah, professor, eu não sei se isso é um adjunto adnominal. Ora, se ele está colado no núcleo do sujeito, ele é um adjunto adnominal, ok? Tanto é que se eu retirar o núcleo do sujeito da forma substantiva e colocar na forma pronome, se eu colocar aqui, ó, eles moldaram minha mãe. Eles quem? Os meus primeiros momentos lindos de vida. Meus primeiros lindos momentos de vida. Relativo a eles. Então, se eu substituir momentos pelo pronome eles, o que vai acontecer? Todo mundo aqui vai desaparecer. Ó. Eles vão sumir. Certo? Porque eu substituí o substantivo por um núcleo, por um pronome substantivo aqui nesse caso. Então, o que está acontecendo aqui? Todo mundo sumiu. Então, por isso eles são adjuntos adnominais, porque se não há o substantivo, não há necessidade deles aqui. Eles estão colados no núcleo. Tudo bem? Tranquilo? Outro dia eu faço uma aula para diferenciar o adjunto adnominal do predicativo, do sujeito ou do objeto, para ficar mais claro isso. Tá? Vamos para o predicado aqui. Esse é um predicado verbal. Por que é um predicado verbal? Porque ele tem um verbo transitivo direto, como núcleo aqui. Ó. O verbo é transitivo direto. Vou fazer uma aula sobre predicado também, relaxa, tá? Então, olha só, esse verbo aqui é um verbo, vou colocar aqui em cima, verbo transitivo direto, tá? Isso daqui é um objeto direto, então. E dentro do objeto direto eu tenho o núcleo do objeto direto, certo? Que é a palavra mamãe, e tenho um adjunto adnominal dentro do nosso predicado. Então, predicado verbal. Por quê? Porque tem um verbo transitivo direto, um verbo nocional, um verbo que a gente chama de significativo, não é isso? Mas é importante você entender a transitividade do verbo, porque ela vai te ajudar muito mais com a ideia de classificação de predicado do que só entender se o verbo é significativo ou não significativo. Então, tem um objeto aqui, ó, um verbo transitivo direto, um objeto direto. Dentro do objeto direto tem um núcleo, que é a palavra mamãe, aqui, e tem um adjunto adnominal ligado a esse núcleo aqui, certo? Então, olha só essa análise. Eu fiz uma análise morfológica, vou colocar aqui em verde, né, a morfológica, todinha aqui, vou separar em verde, e vou colocar a outra em azul, porque eu sou muito fã de azul. Então, olha só, presta bem atenção, vou colocar a outra toda em azul aqui, ó. Então, eu tenho uma morfossintaxe dessa oração aqui. Aqui a classificação morfológica e aqui a classificação sintática, certo? A análise sintática. Viu como é fundamental você entender tanto a morfologia quanto a sintaxe, porque você consegue enxergar já uma análise quase pronta, certo? Você bateu o olho, não, mas o professor falou, quem está no centro aqui
é o substantivo. Então, quem está ao redor dele vai ser o quê? Adjunto adnominal. Eles estão colados no núcleo do sujeito aqui, no núcleo padrão, que é o substantivo. Viu que quando eu substituir momentos por eles, vou até colocar de outra cor aqui, só para ficar bem claro. Vou apagar e colocar de outra cor. Aqui, ó, quando eu substituir momentos por eles, o que foi que aconteceu? Automaticamente esses adjuntos adnominais, eles sumiram da história. Porque o adjunto adnominal só tem sentido se ele estiver colado no núcleo. Se não houver um núcleo substantivo, eles não vão aparecer lá. Eles são, portanto, descartáveis nesse contexto aí, tá? Então, se toca nessa paradinha aí, ok? Tamo junto? Espero que você tenha gostado dessa aula. Daqui a pouco, então, a gente vai gravar mais uma aula falando sobre essa ideia de predicado, predicado nominal, verbal, ok? Deixa aí, vou deixar aqui as minhas redes sociais para você me seguir lá no Instagram, no Facebook, e não deixe de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para notificação. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou te ajudar, hein? Vou responder todo mundo, hein? Tamo junto, Vibrânio, valeu!